Antes de começarmos, imagine uma cidade tão bem fortificada que durante séculos ninguém conseguia penetrar suas defesas. Mas o que fez dessas muralhas uma lenda na história antiga? Hoje, vamos explorar como as impressionantes paredes de Jericó foram erguidas e por que elas se tornaram símbolo de poder e resistência. Prepare-se para descobrir os segredos por trás dessas estruturas que desafiaram o tempo e os inimigos. Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, não era apenas um simples aglomerado de casas e ruas. Ela se destacava como um verdadeiro bastião da antiguidade, com suas muralhas imponentes que desafiavam tanto o tempo quanto os inimigos. Localizada em uma região estratégica, Jericó se encontrava em uma posição crucial no antigo Oriente Médio, entre o Rio Jordão e o Mar Morto. Mas o que tornava essa cidade tão especial? Era a sua fortificação. As muralhas de Jericó não eram apenas estruturas defensivas. Elas eram a expressão do poder e da engenhosidade de um povo que sabia a importância de proteger o que era seu. Imagine-se caminhando pelas ruas de Jericó. Ao seu redor, você vê a vida fervilhante de uma cidade que entendia a importância de estar bem protegida. As muralhas que a cercavam não eram apenas altas, elas eram espessas, feitas para resistir aos ataques mais ferozes. E não era só a altura que impressionava. Essas muralhas tinham uma construção que se integrava perfeitamente ao terreno, aproveitando cada elevação, cada detalhe do solo, para maximizar sua defesa. As paredes inclinadas para fora não eram um mero capricho arquitetônico. Elas tinham um propósito claro: repelir os inimigos, tornando qualquer tentativa de escalada quase impossível. Agora, pense no que isso significava para os habitantes de Jericó. As muralhas não só protegiam contra invasores, mas também eram um símbolo de segurança e estabilidade. Dentro dessas muralhas, a vida florescia. Comércio, rituais religiosos, festas e discussões políticas, tudo acontecia sob a sombra protetora dessas grandes estruturas. As muralhas eram a linha que separava o caos do deserto do oásis de paz, que era Jericó. Essa importância estratégica das muralhas fez de Jericó um ponto central nas disputas de poder da região. Controlar Jericó era controlar uma chave que poderia abrir portas para conquistas maiores. E os habitantes da cidade sabiam disso. Por isso, eles não mediam esforços para manter suas defesas intactas e preparadas para qualquer eventualidade. As muralhas de Jericó eram mais do que simples barreiras físicas. Elas eram o coração da cidade, pulsando com a vida e o espírito de um povo que compreendia profundamente o valor da proteção e da preparação. Com essas muralhas, Jericó não apenas resistia aos invasores, mas prosperava, tornando-se um símbolo de resistência e engenhosidade em um mundo onde a segurança era o bem mais precioso. E é por isso que, quando falamos sobre Jericó, não podemos deixar de imaginar aquelas muralhas imponentes que representavam muito mais do que simples pedras empilhadas. Elas eram a essência da sobrevivência e da grandeza de uma das mais antigas cidades da humanidade. Para entender como as muralhas de Jericó foram erguidas, precisamos primeiro explorar os materiais e técnicas de construção utilizados por essa antiga civilização. A terra, ao redor de Jericó, era rica em argila, e foi esse recurso natural que deu origem aos tijolos de barro, os blocos fundamentais das muralhas. A argila era moldada em grandes formas retangulares e deixada para secar ao sol, tornando-se dura como pedra. Esses tijolos não eram apenas fáceis de fabricar, mas também extremamente duráveis, capazes de resistir ao calor intenso e às variações climáticas do deserto. Imagine o processo de construção. Cada tijolo era meticulosamente colocado, um sobre o outro, formando camadas sólidas que se integravam perfeitamente. Mas não era apenas uma questão de empilhar tijolos.
Havia uma técnica sofisticada por trás disso. Os construtores de Jericó usavam uma mistura de barro e palha para unir os tijolos, criando uma espécie de argamassa que solidificava a estrutura, tornando-a ainda mais resistente. A palha ajudava a evitar que os tijolos se rachassem durante a secagem, garantindo a longevidade das muralhas. Além dos tijolos de barro, os habitantes de Jericó também utilizavam pedras extraídas das montanhas próximas. Essas pedras eram utilizadas principalmente nas fundações, onde a solidez era essencial para suportar o peso das muralhas superiores. As pedras eram cuidadosamente cortadas e ajustadas, criando uma base firme que impedia qualquer movimento, mesmo em terrenos inclinados. Essa combinação de tijolos de barro e fundações de pedra resultou em uma construção robusta, capaz de resistir aos desafios do tempo e dos elementos. Mas não era apenas a qualidade dos materiais que garantiu a durabilidade das muralhas. A técnica de construção também era fundamental. Os construtores de Jericó dominavam a arte de levantar paredes em camadas, criando uma inclinação natural que aumentava a estabilidade da estrutura. Essa inclinação não só dificultava a escalada por parte dos inimigos, mas também distribuía o peso de forma uniforme, evitando que as muralhas desabassem sob o próprio peso. Os métodos de construção em Jericó eram tão avançados que as muralhas da cidade se tornaram referência para outras civilizações da época. Elas demonstravam um conhecimento profundo de engenharia e uma habilidade impressionante em aproveitar os recursos naturais disponíveis. Cada detalhe na construção dessas muralhas refletia a sabedoria acumulada ao longo de gerações, um conhecimento que foi passado de mestre para aprendiz, garantindo que as técnicas não fossem esquecidas. E assim, Jericó, com suas muralhas feitas de barro e pedra, se erguia como um símbolo de resiliência e inovação. As técnicas de construção utilizadas pelos seus habitantes não apenas protegiam a cidade, mas também garantiam que ela prosperasse em meio a um ambiente hostil. E é exatamente por isso que, milênios depois, ainda falamos das muralhas de Jericó com admiração, reconhecendo nelas o reflexo de uma civilização que sabia como transformar recursos simples em estruturas imponentes e quase indestrutíveis. A engenharia e a arquitetura das muralhas de Jericó não eram apenas um reflexo das habilidades técnicas de seus construtores, mas também uma prova de sua compreensão profunda das necessidades de defesa e da adaptação ao ambiente. Imagine a tarefa monumental de erguer muralhas tão imponentes que não só resistissem a ataques, mas que também se mantivessem firmes e estáveis por gerações. Os construtores de Jericó enfrentaram esse desafio com uma mistura de engenhosidade e precisão que ainda hoje nos impressiona. Primeiro, havia a necessidade de garantir que as muralhas suportassem o peso colossal das estruturas superiores. Para isso, os construtores começaram pelo alicerce, utilizando grandes pedras de base extraídas das regiões montanhosas próximas. Essas pedras eram escolhidas a dedo, cortadas e ajustadas com precisão para criar uma fundação sólida e nivelada. Mas o segredo não estava apenas na escolha das pedras. A disposição delas em camadas, com as maiores na base e as menores nas camadas superiores, distribuía o peso de maneira uniforme, evitando qualquer risco de desabamento. Além disso, as muralhas de Jericó eram construídas com uma leve inclinação para fora, uma técnica que não só aumentava a estabilidade da estrutura, mas também servia como um obstáculo adicional para os inimigos. Qualquer tentativa de escalada se tornava quase impossível, pois a inclinação dificultava o avanço e a força da gravidade trabalhava a favor dos defensores. Esse design inteligente mostrava que os construtores não deixavam nada ao acaso. Cada detalhe era pensado para maximizar a eficácia defensiva das muralhas.
Outro aspecto fascinante da engenharia de Jericó era o uso de contrafortes e torres ao longo das muralhas. Os contrafortes, que são saliências construídas para reforçar a parede, eram estrategicamente posicionados para suportar o impacto de arietes e outras ferramentas de cerco. Já as torres, que se erguiam em pontos estratégicos ao longo das muralhas, permitiam que os defensores tivessem uma visão ampla dos arredores, antecipando qualquer movimentação inimiga e respondendo a ataques com precisão. E não podemos esquecer do uso dos portões, verdadeiras obras de arte da engenharia da época. Esses portões não eram apenas entradas e saídas da cidade. Eram pontos fortemente defendidos, com camadas de madeira reforçadas com metal e frequentemente protegidos por fossos ou outras armadilhas. A passagem por esses portões era cuidadosamente controlada, e em tempos de guerra, eles podiam ser fechados de forma rápida e eficaz, isolando a cidade de qualquer ameaça externa. A combinação dessas técnicas, fundações sólidas, paredes inclinadas, contrafortes, torres e portões reforçados, criou uma estrutura que não só era fisicamente resistente, mas também psicologicamente intimidadora para qualquer exército invasor. Ao olhar para as muralhas de Jericó, era impossível não sentir a força e a segurança que elas ofereciam aos seus habitantes. Elas não eram apenas barreiras físicas, eram símbolos de um povo que entendia a importância de estar preparado para qualquer eventualidade e que usava a engenharia como uma ferramenta poderosa para garantir sua sobrevivência. Com uma arquitetura tão avançada para a época, as muralhas de Jericó se tornaram um modelo de fortificação que inspiraria outras civilizações por séculos. E ao refletirmos sobre essas muralhas, somos lembrados de que a verdadeira força não está apenas na construção física, mas na inteligência e no planejamento que a tornam possível. As muralhas de Jericó são, sem dúvida, um testemunho duradouro da habilidade humana de transformar conhecimento em poder e segurança. As muralhas de Jericó não eram apenas estruturas imponentes de defesa, mas também desempenhavam um papel fundamental na vida cotidiana dos habitantes da cidade. Ao olhar para essas muralhas, é fácil pensar apenas em sua função militar, mas elas iam muito além disso. As muralhas eram o coração da cidade, uma presença constante que moldava todos os aspectos da vida dentro de Jericó. Primeiro, vamos imaginar o impacto psicológico de viver cercado por muralhas tão colossais. Para os habitantes de Jericó, essas paredes representavam segurança e estabilidade em um mundo repleto de incertezas. Elas eram um escudo que protegia as famílias, os comerciantes e os líderes religiosos dos perigos externos. Viver dentro dessas muralhas significava estar protegido das invasões, das tempestades de areia e até das feras selvagens que rondavam o deserto. A simples presença das muralhas oferecia um sentimento de segurança que permeava todos os aspectos da vida na cidade. Mas a função das muralhas não se limitava à proteção. Elas também eram uma divisão clara entre o caos do mundo exterior e a ordem dentro de Jericó. As muralhas marcavam o limite entre o que era civilizado e o que não era, criando um espaço onde a cultura, o comércio e a religião podiam florescer em paz. Dentro dessas muralhas, Jericó desenvolveu uma rica vida cultural e espiritual. Os rituais religiosos, as celebrações e as feiras comerciais aconteciam sob a sombra dessas grandes estruturas, que serviam de testemunhas silenciosas das atividades que mantinham a cidade viva e próspera. Outro aspecto crucial das muralhas era seu papel na organização social. Elas não só protegiam a cidade, mas também influenciavam como ela era dividida internamente. As muralhas criavam um espaço interno que era cuidadosamente planejado, com ruas e edificações dispostas de forma a maximizar a segurança e o conforto dos habitantes. As casas,
muitas vezes construídas próximas às muralhas, aproveitavam essa proximidade para criar ambientes mais frescos, protegidos do calor escaldante do deserto. Além disso, as muralhas abrigavam torres e passagens secretas que permitiam uma rápida mobilização em caso de emergência, demonstrando que cada detalhe da cidade estava ligado à sua defesa. Além disso, as muralhas de Jericó tinham uma função simbólica poderosa. Elas não eram apenas uma barreira física, mas também um símbolo de poder e resiliência. As muralhas mostravam aos visitantes e possíveis inimigos que Jericó era uma cidade forte, preparada para enfrentar qualquer desafio. Essa imagem de força era essencial para manter a estabilidade política e social dentro da cidade, pois uma população que se sente segura é mais unida e confiante em seus líderes. Por fim, não podemos esquecer o impacto econômico das muralhas. A proteção oferecida por elas permitia que o comércio prosperasse, atraindo mercadores de terras distantes que sabiam que dentro de Jericó seus bens estariam seguros. As muralhas também controlavam o fluxo de pessoas e mercadorias, com portões estrategicamente posicionados que permitiam uma vigilância eficaz sobre quem entrava e saía da cidade. Isso não só fortalecia a economia local, mas também facilitava o controle sobre a cidade, mantendo a ordem e a segurança. Portanto, as muralhas de Jericó eram muito mais do que simples barreiras contra invasores. Elas eram parte integrante da vida diária, influenciando a organização social, a economia e até mesmo a espiritualidade dos habitantes. Vivendo à sombra dessas muralhas, o povo de Jericó não apenas sobrevivia, mas prosperava, criando uma cidade que, mesmo milênios depois, continua a ser lembrada como um símbolo de engenhosidade, poder e resiliência. A queda das muralhas de Jericó é um dos eventos mais fascinantes e misteriosos da história antiga. Este acontecimento, narrado na Bíblia, tem intrigado estudiosos, arqueólogos e teólogos por séculos. Como poderia uma cidade tão bem fortificada, com muralhas tão robustas, ser conquistada de maneira tão dramática? O relato bíblico descreve algo que parece impossível: as muralhas ruindo após o som de trombetas e o grito do povo. Mas será que existe uma explicação por trás desse evento? Primeiro, vamos revisitar a narrativa bíblica. Segundo o relato, os israelitas, liderados por Josué, cercaram a cidade de Jericó e durante 6 dias marcharam em silêncio ao redor das muralhas. No 7º dia, após a 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou em uníssono. E então, as muralhas, que pareciam intransponíveis, desmoronaram, permitindo que os israelitas entrassem na cidade e a conquistassem. Essa história é poderosa e carregada de simbolismo, mas muitos se perguntam: o que realmente aconteceu? Os arqueólogos que estudaram as ruínas de Jericó encontraram indícios que podem lançar luz sobre o evento. Descobertas mostram que a cidade sofreu destruições violentas em várias épocas. Mas o que é realmente intrigante é a maneira como as muralhas podem ter caído. Alguns estudiosos sugerem que um terremoto pode ter sido o responsável por derrubar as muralhas, coincidentemente ou providencialmente alinhado com o momento da investida israelita. A região em que Jericó estava localizada é conhecida por sua atividade sísmica, o que torna essa teoria plausível. Outra hipótese sugere que as técnicas militares utilizadas pelos israelitas poderiam ter enfraquecido as muralhas. A prática de marchar em torno da cidade, gerando vibrações e ruído constante, combinada com o som das trombetas, poderia ter criado uma ressonância capaz de abalar uma estrutura já fragilizada. Embora essa ideia possa parecer moderna, é interessante considerar como a combinação de fatores naturais e humanos pode ter contribuído para um evento tão espetacular. Há também quem acredite que as muralhas de Jericó podem ter sido comprometidas por dentro.
A cidade, com seus portões fortemente vigiados, podia ter enfrentado problemas internos, como descontentamento ou traição, que facilitaram a invasão. Afinal, nenhuma muralha, por mais imponente que seja, pode resistir se a coesão dentro dela se desfizer. A narrativa bíblica não entra nesses detalhes, mas a história está cheia de exemplos onde as forças internas foram tão devastadoras quanto as externas. Independentemente da explicação que se escolha, o que fica claro é que a queda das muralhas de Jericó não foi apenas um evento militar, mas um acontecimento que ressoou por toda a história. A cidade que parecia invencível foi tomada de uma maneira tão inusitada que gerou lendas e reflexões sobre o poder da fé, a fragilidade das construções humanas e a imprevisibilidade do destino. E é isso que continua a nos fascinar. A ideia de que, por mais que nos preparemos e fortifiquemos, há momentos em que o inesperado acontece, mudando o curso da história para sempre. A queda das muralhas de Jericó não foi apenas um evento militar, mas um acontecimento que ressoou por toda a história. A cidade que parecia invencível foi tomada de uma maneira tão inusitada que gerou lendas e reflexões sobre o poder da fé, a fragilidade das construções humanas e a imprevisibilidade do destino. E é isso que continua a nos fascinar. A ideia de que, por mais que nos preparemos e fortifiquemos, há momentos em que o inesperado acontece, mudando o curso da história para sempre. Mas a questão que permanece é: por que Jericó? O que teria levado essa cidade a ser alvo de uma destruição tão completa? Seria apenas uma questão de estratégia militar ou haveria algo mais profundo, algo enraizado no próprio comportamento e nas ações dos habitantes de Jericó? Mas este assunto fica para um próximo vídeo e, claro, se vocês quiserem, vamos explorar essa questão intrigante. O que Jericó fez de errado para receber tal maldição? Qual era o pecado de Jericó e por que suas muralhas, tão fortemente construídas, foram destruídas de maneira tão devastadora? Então, não deixem de comentar abaixo. O que mais lhe chamou a atenção sobre esse tema? E você gostaria de ver um vídeo específico sobre a continuação dessa história? De onde paramos? Comente abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like como forma de apoio, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhá-lo com o máximo de pessoas que você conhece. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Somos gratos pela sua presença conosco. Fique com Deus e até a próxima.